A conversa gravada entre o presidente Michel Temer e o dono da JBS relata uma sequência de crimes, desde a obstrução à justiça, o suborno de procuradores, a compra de informações privilegiadas, até a tentativa de ter influência em órgãos que regulam e fiscalizam atividades do grupo empresarial dentro do governo. E o presidente Michel Temer ouviu tudo, né? Em alguns momentos chegou a repetir que estava ótimo e não mandou investigar coisa nenhuma. Vamos lá para Brasília falar sobre isso com o Fábio William. Bom dia, Fábio. É espantosa essa relação, né, entre o presidente da República e o empresário, o desembaraço com que esse empresário pede ali facilidades dentro do governo, com que combinam encontros na calada da noite. É isso, Ana, muito bom dia Chico. Como você falou, são encontros marcados depois das 10h30 da noite, sugestões de encontro até a meia-noite. Na conversa gravada, o empresário já demonstra muito desembaraço e aproveita para pedir ao presidente ainda mais liberdade para demonstrar essa proximidade com ele. Em um trecho da conversa, Joesley Batista pede a Michel Temer autorização para usar o nome dele para conseguir o que quer. A qualidade da gravação é ruim, mas o conteúdo impressiona. Joesley Batista foi ao Palácio do Jaburu encontrar com Michel Temer às 10h40 da noite do dia 7 de março. Com o gravador no bolso, o dono da JBS registrou cerca de 30 minutos de conversa. Na vasta documentação entregue pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, os investigadores fazem uma análise desse áudio. No começo da visita, Joesley informa o motivo do encontro. Diz ao presidente que antes estava conversando com o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ministro Eliseu Padilha para tratar de interesses do seu grupo empresarial. E que, em razão das investigações decorrentes da Operação Lava Jato, gostaria de saber com quem deveria falar, quem seria o interlocutor do presidente. Mas eu vinha falando de Gedel ali, tudo bem. Enfim, andei falando algumas vezes com o Padilha também, mas agora também o Padilha adoeceu, ficou adoentado. Enfim, aí eu fiquei meio, falei, deixa eu ir lá para dar uma... Em seguida entra no assunto principal, o ex-deputado Eduardo Cunha. Primeiro dizer assim, estamos juntos aí, se eu precisar de mim, viu? Me fala. Eu te ouvi um pouco, presidente. Como é que o senhor está nessa situação toda aí, Eduardo? Não sei o que, No documento encaminhado ao ministro Edson Fachin, os procuradores dizem que Michel Temer conta que Cunha tentou fustigá-lo com as perguntas que fez na qualidade de testemunha do processo do ex-deputado no Paraná. Diz também que Cunha pediu a ele que intercedesse no Supremo em seu favor. Temer então responde que só tem interlocução com 2 ministros da corte. O Eduardo tentou me fustigar, né? Você viu que... Eu não sei como é que está essa relação. Na hora da defesa, o Moro indeferiu 21 perguntas dele e não tem nada a ver com a defesa dele. Era para me trutar. Eu não fiz nada, porque no Supremo Tribunal Federal. Posso totalidade. E daí, rapaz? Joesley diz que tem feito o máximo por Eduardo Cunha, que eliminou pendências, que zerou tudo e que, graças a isso, está bem com Eduardo Cunha. Houve do presidente a recomendação. Você tem que manter isso, viu? Eu queria falar assim, muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né, que tá aí, que o Gedel sempre estava... Não. Isso. O Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nossa, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo.
Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Estou no meio também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Joesley afirma que tem procurado manter boa relação com o ex-deputado Eduardo Cunha, mesmo após sua prisão. No documento encaminhado à Fachin, os procuradores dizem que, nesse trecho que acabamos de ouvir, Joesley fala que segue pagando propina todo mês a Eduardo Cunha, acerca do qual há a anuência do presidente da República. No documento, os procuradores afirmam que fica claro nos diálogos que o interesse em manter os pagamentos de propina a Eduardo Cunha está relacionado à possibilidade de que Cunha, caso fosse contrariado, revelasse fatos que comprometessem o grupo. Joesley passa então a contar como vinha tentando interferir nas investigações. E num diálogo com o presidente da República fala abertamente que vinha usando juízes e procuradores em seu benefício. Diz que consegue informação sigilosa de dentro da força-tarefa. É uma obstrução de justiça que Temer não recriminou ou denunciou. É investigado, eu não tenho ainda denúncia. Isso, não tenho denúncia. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, dá uma segurada, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar uma dor dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Bom, se eu der conta, tem um lado bom e um lado ruim. Na conversa, o presidente Michel Temer revelou ao empresário uma informação que, para os investigadores, pareceu um vazamento. Que o Banco Central iria cortar a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 1 ponto percentual. Na primeira reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, após a conversa, a decisão foi reduzir em 1 ponto percentual a taxa de juros. A economia está bem, vai ter que baixar o juro rápido, porque a expectativa foi muito rápida, né? A reversão da expectativa. Eu tenho pensado na Câmara, já desce mais um, vai descendo responsavelmente. Sim. E juro, você sempre tem que deixar o mercado com a sensação de que foi pouco. O mercado tem que ficar na sensação de que... O Banco Central, em nota, disse que as decisões do Copom são tomadas em reuniões e divulgadas logo em seguida e que, por isso, não há possibilidade da decisão sobre a taxa de juros ser antecipada a qualquer pessoa. Na gravação, Joesley faz algumas reclamações do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que Meirelles não aceitava pedidos e pede a autorização do presidente para usar o nome dele para conseguir o que queria. Segundo o documento dos procuradores, Joesley fala de uma ótima relação com Meirelles. O ministro da Fazenda já foi presidente da JF, holding do grupo JBS. Não sei se eu te dar um toque em relação a isso, em relação a... Eu não sei o quanto eu vou mais firme no Rio, o quanto eu deixo ele com essa pipineira dele aí e tal. Enfim. Joesley afirma que já conversou com Meirelles sobre o secretário da Receita Federal, a presidente do BNDES e o presidente do Banco Central. Então, aí que eu quero. Um dia eu falei assim, ei, precisa mexer na Receita Federal, pô. Achei de ir, tá tanto tempo aí, põe um outro cara aí mais dinâmico, pá. Um monte de coisa para fazer. Ixi, não posso mexer. Aí, BNDES é o planejamento. Eu queria ter alguma sintonia contigo para quando eu falar com ele não jogar. Não, o presidente não quer. Então, por exemplo, agora está o presidente da CVM para trocar, não trocar. É outro lugar, fundamental. E aí eu queria assim, se eu falar. Você ia falar comigo? Isso, mas é que se eu falar com ele, ele empurrar para você, eu poder dizer, não, peraí. Não pode fazer, pode. É só isso que eu queria ter, esse alinhamento, para ele não ficar e para ele perceber que nós temos... Joesley também disse a Temer que reclamou a Meirelles sobre o presidente do CAD, o Conselho de Defesa Econômica. Eu não vou falar nada descabido, Agora,
esse presidente do CAD. Não sei se, mas isso seria, eu falei que é importantíssimo ter um presidente do CAD. Ponta firme. Já foi, em janeiro agora. E aí eu não sou, porque eu falei para ele. O presidente do CAD já foi nomeado presidente. Na documentação, a Procuradoria-Geral da República também trata da indicação do deputado Rodrigo da Rocha Loures, outro alvo da operação, como interlocutor de Temer no lugar de Gedel, que já havia deixado o governo. O documento dos procuradores afirma que na gravação verifica-se que Temer indica o deputado Rodrigo Rocha Loures, a quem Temer chama de Rodrigo, como pessoa de sua extrema confiança. Rodrigo era assessor especial de Temer antes de assumir a vaga de deputado de Osmar Serralho, que virou ministro da Justiça. Eu queria falar sobre isso, falar como é que para me falar contigo, qual é a melhor maneira, porque eu vinha falando através do Gedel, eu não vou lhe incomodar, evidente, se não for algo assim. Eu sei disso, por isso aqui. É o Rodrigo? Ah, então ótimo. Eu prefiro combinar assim, se for alguma coisa que eu precisar, eu falo sobre isso. Se for algum assunto desse tipo aí. Na conversa, Joesley e Temer também combinaram de manter, quando houver necessidade, encontros noturnos no Palácio do Jaburu, segundo os procuradores, sem registros oficiais. Funcionou super bem à noite, 11 horas da noite, meia-noite, 10h30. Eu venho aqui, conversa uns 10 minutinhos, meia horinha, vou embora. O Palácio do Planalto divulgou uma nota sobre esse trecho dos juízes e promotores. A nota diz, abre aspas, o presidente Michel Temer não acreditou na veracidade das declarações. O empresário estava sendo objeto de inquérito e por isso parecia contar vantagem. E que o presidente não poderia crer que um juiz e um membro do Ministério Público estivessem sendo cooptados. Fecha aspas. Ana, Chico. Obrigada, Fábio. E muito estranho, né? Ele dizer ao presidente da República, eu estou segurando 2 juízes, e o presidente diz, ótimo, né? Ele confessou uma série de crimes ali, o presidente no mínimo tinha que ter mandado investigar, né? Mas